A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. E o maior erro que o ser humano pode cometer em sua vida é viver essa mesma vida sem conhecer a vontade de Deus. Muitas pessoas estão se levantando neste tempo que nós estamos vivendo para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitas pessoas estão se levantando para dizer que a Bíblia foi adulterada. Muitas pessoas se levantam para dizer que a Bíblia é um livro religioso que foi escrito para tentar direcionar as massas, para manipular as pessoas. Na realidade, nós olhamos para cada frase escrita na palavra de Deus, que a Bíblia foi escrita por inspiração divina e cada vírgula foi colocada ali por inspiração do nosso Deus. Agora, todos aqueles que se aproximam de Deus e se aproximam de sua palavra com sinceridade, é impossível essas pessoas não receberem a revelação de Deus acerca da veracidade da palavra. Então, todos aqueles que se levantam para dizer que a Bíblia não é a verdade, provavelmente são pessoas soberbas e orgulhosas ou são pessoas que não se debruçaram da maneira correta sobre a palavra de Deus. E por que eu estou falando a respeito da veracidade da palavra de Deus e sobre aqueles que não acreditam nas Sagradas Escrituras? Na verdade, é por causa dessa lei que foi aprovada recentemente na Colômbia. A lei permite que os colombianos, as mães colombianas, interrompam suas gestações com até 24 meses de gestação. E esse tempo equivale a 6 meses de vida daquela criança que está no ventre de sua mãe. Você tem noção da gravidade e da seriedade que isso representa diante da palavra de Deus? E é sobre isso que eu quero meditar com você no vídeo de hoje. Sobre as nações que estão aprovando leis que são contrárias à palavra de Deus, porque as pessoas estão ignorando a vontade de Deus que está escrita nas Sagradas Escrituras. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Não importa a minha opinião, não importa a sua opinião, não importa a minha e a sua vontade. O que realmente importa nesse mundo aqui é a opinião e a vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus escreveu a sua vontade em sua palavra. E Ele não escreveu a sua palavra para que participemos de um grupinho religioso. Na verdade, a palavra de Deus, ela foi escrita para que entendamos a vontade dele para as nossas vidas aqui nessa terra. E essa palavra foi escrita para que vivamos uma vida correta aqui nessa terra e sigamos neste caminho rumo à eternidade. E é um grande erro olhar para a Bíblia sem conhecê-la e dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. É muito importante deixar claro que a Bíblia é a voz de Deus escrita com sotaque humano. Ela foi escrita para que entendamos a vontade de Deus e se nos desviarmos deste caminho, certamente colheremos frutos ruins. E esses acontecimentos com os países legalizando aquilo que Deus reprova, nada mais é do que a testificação do tempo cíclico de Deus. Basicamente, o tempo cíclico de Deus fala a respeito de acontecimentos que vão se repetindo de maneira cíclica. Como, por exemplo, lá na época de Moisés, o faraó ficou sabendo que nasceria o libertador do povo de Israel. Então, o faraó manda matar todas aquelas crianças daquela geração. Com o passar do tempo, essa situação se repete na época de Jesus. Herodes ficou sabendo que nasceria ali o rei de Israel, o rei dos judeus. E com medo, ele manda também matar algumas crianças daquela região. E ali tem todo aquele acontecimento, Jesus vai para o Egito. E hoje, nessa geração, neste tempo que nós estamos vivendo, nós vemos essa figura se repetindo, com países tentando legalizar aquilo que Deus reprova. E assim como aconteceu na época de Moisés com Faraó, na época de Jesus com Herodes,
está acontecendo em nosso tempo com a maior parte dos governantes do mundo. A maior parte dos governantes mundiais são simpatizantes com essas leis que aprovam a eliminação de criancinhas nos ventres de suas mães. E como eu falei no início do vídeo, não se trata da minha ou da sua opinião, não se trata da minha ou da sua ideologia. O que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus, ele não é democrático, ele é teocrático. Nós precisamos compreender que o que está escrito na palavra de Deus é inegociável. E algumas pessoas vão tentar dizer que isso não tem nada a ver, que não faz sentido, que muitas mulheres sofrem. Queridos, tudo aquilo que nós passamos aqui de sofrimento nessa vida é consequência de nossos pecados, é consequência dos pecados da humanidade. E eu sei que muitas mães passam por dificuldades, mas isso não dá o direito de ela eliminar uma vida em seu ventre. Você sabe qual é a diferença entre um bebezinho de 24 meses comigo e com você? A diferença é apenas de tempo e de nutrição. A única diferença que existe em uma criança de 6 meses, em relação a mim e a você, é o tempo de vida e o tempo que ela precisa se nutrir. Então, nada justifica a eliminação de crianças no ventre de suas mães. Agora, vamos para a palavra de Deus para que compreendamos que desde o início Deus reprovou todo e qualquer tipo de sacrifício de crianças. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, vamos ler dos versículos 29 a 31, que diz assim: Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Enom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei nem me passou pela mente. Esse texto de Jeremias está relatando a respeito daqueles que se diziam povo do Senhor, e eles estavam participando de rituais que sacrificavam criancinhas para deuses pagãos. E eu sei que muitas pessoas pensam que o simples fato de interromper uma gestação, elas estão apenas fazendo uma escolha para não sofrer lá na frente. Na realidade, quando nós interrompemos a vida de alguém, seja lá qual for a idade dessa pessoa, nós estamos sacrificando com aquela morte para espíritos malignos que se alimentam de tudo que é pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que sacrifícios não são feitos para ídolos e nem para homens, mas sacrifícios são feitos para demônios. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos fazendo um sacrifício a uma entidade maligna. E todas as vezes que nós derramamos sangue e sacrificamos algo ou alguém, nós estamos oferecendo aquele sangue para alguma entidade. Não existe mais do que duas entidades, só existe o Deus Todo-Poderoso e os demônios. O Deus Todo-Poderoso, ele não aceita sacrifício humano. O Deus Todo-Poderoso quer a sua vida. Então, se nós sacrificamos e derramamos sangue de algo ou de alguém, significa que nós estamos derramando sangue para espíritos malignos. E muitas pessoas fazem isso na ignorância, porque elas não sabem que quando elas interrompem as suas gestações, elas estão sacrificando aquelas criancinhas ao demônio que se colocou com o nome de Moloque. Eu não tenho tempo para explicar o que é e quem foi o deus Moloque. Na realidade, é uma entidade maligna que desde as gerações antigas tem recebido o sacrifício de crianças. E como eu falei, queridos, não é a minha, não é a sua opinião e nem a nossa intenção que conta. Mas o que conta é o que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus estabelece aquilo que é espiritual. Todas as vezes que uma mãe interrompe a sua gestação, ela está contribuindo para o sacrifício de crianças e assim fortalecendo as entidades malignas.
Agora, quando uma pessoa peca, ela está trazendo mal para a vida dela e está trazendo mal para a sua geração. Agora, quando uma nação ela estabelece sacrifícios como esse diante de toda a nação e legaliza esse sacrifício, aquela nação ela está trazendo juízo para ela. Olha só o que diz Amós capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 2 e 3, que diz assim: Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Versículo 3. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Presta atenção aqui. Todo esse capítulo 1 e o capítulo 2 de Amós, nós vamos encontrar aqui essa expressão, que diz assim: Por 3 transgressões da tal cidade e por 4 não sustarei o castigo. Deus ele usa o profeta Amós para anunciar os castigos sobre as nações que estavam ao redor de Israel. Não eram só nações que se chamava povo de Deus. Deus castigava as nações porque essas nações, elas insistiam em pecar contra Deus. E por que Deus castiga todas as nações? Por que Deus castiga até aquelas nações que não são chamadas povo dele? Na verdade, Deus castiga as nações porque a palavra de Deus é a base que sustenta todo esse mundo. Todas as leis, todas as regras que estão descritas na palavra de Deus não são regras apenas para religiões. Na verdade, a palavra de Deus são as leis que regem o mundo, nos guiando e nos direcionando para viver uma vida melhor e para alcançar a eternidade. Todas as vezes que nações legalizam o pecado, elas estão atraindo o juízo de Deus sobre elas. Quando você peca, você está atraindo juízo sobre a sua vida. Mas quando uma nação afronta a Deus colocando o pecado como lei, ela está trazendo juízo para aquela nação. E é por isso que nós precisamos estar atentos com as leis que são aprovadas em nosso país. Eu não sei se você está no Brasil, como eu estou, mas é muito importante nós estarmos atentos às leis que são aprovadas e é muito importante nós orarmos para que os nossos representantes não aprovem leis que são contrárias à palavra de Deus. Todas as vezes que todas as vezes que um país legaliza aquilo que Deus reprova, esse país está chamando para si o juízo de Deus. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra, presta atenção, a palavra terra aí também significa nação. Quando uma terra ou uma nação pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estiverem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, nós vemos aqui que Deus estará enviando o juízo às nações que pecam contra ele. Quando que uma nação ela peca contra Deus? Quando ela estabelece o pecado como lei, ou quando o pecado é algo comum ou é algo normal naquela nação. E entenda muito bem isso, não se trata de ideologia política, não se trata de preferência política. O que está em jogo aqui é a palavra de Deus. Você precisa votar, você precisa orar e você precisa orientar as pessoas para que elas estejam caminhando segundo a vontade de Deus. Não importa se o governante que está lá não é um homem de Deus, não importa se o prefeito ou a prefeita de sua cidade não é uma pessoa que teme a Deus. Você, como cristão, tem o dever de cobrar os seus governantes e tem o dever de orar para que essas leis que são contrárias à palavra de Deus não sejam aprovadas em nosso país. Você tem o dever de cobrar os seus governantes para que o juízo de Deus não venha sobre a sua nação e não venha sobre a sua cidade. O livro de Apocalipse registra o cálice da ira de Deus.
quando Deus estará derramando a sua ira sobre essa terra. Por quê? Porque a maior parte dos governantes estarão estabelecendo leis e regras que contrariam a vontade de Deus. O próprio anticristo, que é chamado de o iníquo, que é chamado de o homem da iniquidade, o homem sem lei, será uma figura que estará estabelecendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, estejamos orando para que essas leis malignas, essas leis que contrariam a vontade de Deus, não sejam aprovadas em nosso país. Mais uma vez, eu finalizo por aqui e quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e eu te aguardo nas próximas meditações.